para que nós venhamos ter um agir de Deus, é humilhar, orar e se arrepender. Humilhar, meus irmãos, é nós nos colocar no nosso lugar. Se humilhar é se colocar no seu lugar. Às vezes a gente pensa que se humilhar é colocar embaixo de algo. Isso é autocomiseração. Isso é se achar muito pequeno. Não, humilhar-se é colocar no seu devido lugar. Eu e você precisamos, sempre que queremos ver Deus agir, nós precisamos nos colocar no nosso devido lugar. E o nosso devido lugar perante Deus é que realmente Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, mas Ele é Pai. Então, estar no nosso devido, nos humilhar, é estar na condição de filho. Estar na condição de filho. Se o meu povo se estiver na condição de filho, é a primeira sentença desse texto. Se humilhar, se colocar no seu devido lugar e compreender que é filho, e automaticamente, se é filho, é obediente. Filiação tem tudo a ver com obediência. Filiação tem tudo a ver com andar conforme o Pai que o ama quer que ande. Mas também é ter a liberdade de filho. Porque o filho tem certas liberdades que o vizinho não tem, que o sobrinho não tem, que o amigo não tem. Tem certas liberdades que nós precisamos saber que temos essas liberdades. Como pai, humilhar-se é então entender, se colocar no nosso lugar, perante aquele que tudo pode, numa condição de filhos, que sabe os seus direitos e os seus deveres. E todo filho sabe que aquilo que é do pai é dele. O problema é que muitos filhos se perdem na caminhada, é porque entende que tudo que é do pai é dele, mas ele acha que não precisa cuidar, zelar pelo que é do pai, porque é do pai que vai ser dele. Então o primeiro passo, dentro desse contexto que o Senhor nos chama a atenção, é coloque-se no seu devido lugar. Coloque-se no seu devido lugar. Segundo, meus irmãos, no texto, aquele que se humilhar e orar buscando a minha face. Orar buscando a minha face. Há uma diferença muito grande, meus irmãos, num orar litúrgico, numa oração decoreba, e nem sempre uma reza, como às vezes os crentes têm a mania de dizer que só os católicos rezam, porque tem muito crente que reza também. Porque todo dia é a mesma blá 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 perante o Senhor. Todo dia é a mesma coisa perante o Senhor. Mas o Senhor está dizendo aqui que o ato de orar é buscar a face, aleluia, do Senhor. E buscar a face, o contexto é muito grande disso. Moisés, por exemplo, tinha o maior sonho dele, era ver a face do Senhor. O maior sonho, Moisés falava com Deus, Deus se apresentava com ele na sarça, Deus falou com Moisés de tantas formas, mas ele dizia: Senhor, eu quero ver a tua face. Porque na face do Senhor há a sua glória, na face do Senhor há o seu resplendor, na face do Senhor Ele impetra algo em nós. E Moisés queria tanto, e Deus disse para ele: não dá, Moisés, não dá para você ver a minha face, não dá para você sentir essa presença, porque você não tem condições. Agora, a busca de Moisés foi sanada. O querer dele ver a face do Senhor foi sanado. Embora ele não tenha visto literalmente com seus olhos, porque não tinha possibilidade de resistir. Mas Deus disse para Moisés: tá bom, Moisés, você quer ver a minha face? Fica lá na fenda da rocha, e a minha Shekinah vai passar por perto, e você vai ter um impacto da minha face.
A Bíblia diz que Moisés desce por quantos? 40 dias. Não conseguiam olhar para o rosto daquele homem, porque ele pegou um respingo da Shekhinah do Senhor. E quando o texto está dizendo, ele está dizendo isso: ei, tenha o ímpeto de Moisés, tenha a audácia de Moisés, tenha a coragem de Moisés, de que quando você estiver orando, você queira sentir, ver a face do Senhor. Não vá para uma oração confortante, não vá para um momento de oração em que você não consegue sentir a face, a presença, a Shekhinah do Senhor, a glória do Senhor, embora por respingos, porque não podemos ter toda ela aqui, porque não poderíamos estar na presença da glória de Deus com esse corpo que temos, mas Ele diz: busque a minha face, busque essa presença, busque a minha face. Irmão e irmã, não tem como um homem mortal como nós sentir, que presenciar a presença de Deus, a face do Senhor, não tem como nós ficar inerte. Nós somos atraídos, assim como a energia solar atrai algo chegar perto dela, é atraído, é engolido pelo sol. Se você e eu buscar a face do Senhor, nós somos atraídos para Ele. E o apóstolo Paulo diz que as nossas vontades, a vontade da nossa carne, a vontade do nosso homem carnal, que está ali brigando com a vontade espiritual, ela nos inclina para as obras da carne. Mas quando somos atraídos, quando buscamos a face do Senhor, nós nos convertemos. Por isso que ele continua dizendo: buscai a face do Senhor e se convertam, saiam do estado de homem carnal para o estado de homem espiritual. Está me entendendo? Primeiro passo, primeiro jeito de nós experimentar o agir de Deus, ou em grupo, ou num ambiente, ou pessoal, nós precisamos primeiro nos colocar no nosso lugar, orar com intensidade, buscando a face do Senhor, não buscando as nossas querer, somente as nossas necessidades, somente atender as nossas satisfações pessoais. Precisamos ir para a oração buscando a face do Senhor, a sua presença, que vai nos atrair, para quê? Para uma mudança de comportamento, para uma mudança de atitude. Quanto mais perto do Senhor, mais fácil de você conviver comigo. Quanto mais eu distante do Senhor ficar, mais difícil vai você ficar de me aguentar, porque o homem carnal é problemático. Agora a face do Senhor nos traz para isso. Então, primeiro passo para experimentar o agir de Deus é eu e você se humilhar, buscar a face do Senhor e automaticamente mudar de comportamento. Segundo, está em 2 textos. Jonas capítulo 3, versículo 5. Jonas sai pregando em Nínive, 3 dias de caminhada pregando dentro da cidade de Nínive. Todas as cidades praticamente daquela época ou eram muradas ou elas na beira da estrada. Nínive se fala que era na beira da estrada, então tinha nos 2 lados bastante povoado. E por 3 dias Jonas saiu com uma mensagem dizendo: essa cidade será destruída. Deus está enraivecido com essa cidade. Deus não aguenta mais as ações dessa cidade. Essa era a pregação de Jonas. Mas o povo tomou uma decisão e disse: os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Segundo ponto é jejuar. O agir de Deus está também relacionado à nossa posição de jejum perante o Senhor. Se você observar em Atos capítulo 13, versículo 2, e diz assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Irmãos, Deus está interessado em fazer algo grande contigo. Deus quer te usar poderosamente. E a tua posição de jejum perante Ele vai te subjugar as tuas obras da carne, as minhas, as nossas obras da carne, vai amassar as nossas obras da carne e vai nos encher da sua presença, do seu Espírito. E essa ação espiritual vai fazer você e eu ser servo e servir a Deus e ao seu reino.
O agir de Deus está relacionado ao jejum. As grandes viradas de todas as épocas bíblicas que nós observamos, as grandes viradas de situações, foram porque o povo tomou uma posição de jejuar. O envio do maior missionário da igreja primitiva, chamado Paulo, foi porque o povo tomou uma decisão de jejuar e orar. Senhor, o que devemos fazer? Qual é o teu projeto? O agir de Deus está relacionado também ao nosso jejum. Terceiro, profetizar. O agir de Deus está relacionado a profetizar. João capítulo 15, versículo 7, diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Queridos, aqui tem algo grande que às vezes a gente não passa por cima. A gente quer que tudo o que você pedir, será feito. Eu estou em Cristo, então tudo será feito. E aqui está dizendo: e as minhas palavras estiverem em vós. O que é as palavras? Jesus dizendo: as minhas palavras estando em vós. É quando eu e você usamos da palavra dele para profetizar algo que ele prometeu e que nós quer que aconteça, ou em nós, ou aonde nós estamos. Deus vela pela sua palavra. Eu entendo que Deus, quando vela pela sua palavra, é quando nós usamos essa palavra profética, aonde nós estudando, vendo o texto, vendo aquilo que serve para nós e usar como uma palavra profética. Há muita gente atrás de profetas por aí. O apóstolo Paulo nos assevera lá que nos últimos dias muitos apostatarão da fé e buscarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E esses discursos inflamados desses doutores conforme as suas próprias concupiscências farão com que as pessoas percam a rota, percam a direção, porque estão procurando profetadas, porque estão procurando mensagens de homens. Mas nós temos a palavra de Deus, profética, poderosa, e que ela precisa estar em nós. Ela precisa estar em nós. Para quê? Para que quando nós usarmos essa palavra profética, nós despertamos o agir de Deus. Por isso que Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós. Se ao natural nós expressarmos aquilo que a palavra de Deus quer, nós profetizamos. Nas nossas terças proféticas, estamos profetizando isso. Estamos profetizando atos por atos, mediante a palavra do Senhor. Mas isso serve, meu querido, para que nós aprendamos a profetizar diariamente. Para que nós aprendamos a profetizar no nosso dia a dia. Que nós tenhamos, meus irmãos, não somente como um dizer, não somente como um clichê, dizermos assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas que essa palavra profética, dita por nós, aleluia, seja poderosa. Amém? 3 pontos essenciais que eu entendo, que nós despertamos, nós preparamos-nos para o agir de Deus. E eu estava analisando isso, pensando isso, e eu disse: Deus, a Dejari está fazendo isso, nós estamos fazendo isso. Nós estamos estudando, entendendo qual é o nosso lugar no reino. Cada um de vocês, e a grande maioria, tem convicção de quem você é. Que você é filho de Deus, que você é herdeiro de Deus, que você tem deveres, mas tem direitos. Nós estamos a cada dia um incentivando o outro a se humilhar, a buscar a face do Senhor, a orar, a sentir a presença de Deus, a endireitar as nossas veredas, a arrepender-se, caminhar conforme o Senhor quer que nós caminhemos. Estamos fazendo isso. Estamos a cada tempo jejuando, proclamando jejuns. E tem muitos irmãos jejuando conosco. Estamos também profetizando, usando da palavra em oração. Estamos fazendo, meus irmãos. Eu disse: Deus, nós estamos fazendo isso. E Ele me levou para Isaías 43:13. Que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ele está pronto para agir e Ele já está agindo.
Estamos às vezes acabrunhados, sim, principalmente nós, a liderança, pelos contra-ataques que estamos recebendo, pelas dores do corpo, às vezes no físico, estamos acabrunhados às vezes, e nos paramos, mas nós nos abraçamos entre nós, e glorificamos a Deus, e dizemos sim, nós estamos vendo Deus agir, e Ele já está agindo, e eu estou para experimentar a maior apoteose de poder que haverá para Iadejari nesses dias. Por isso que Satanás está bem doido, mas Deus está dizendo para mim e para você, eu estou agindo. Às vezes, meus irmãos, vem outro, e vem, pastor, mas aqui tem tal situação, lá está tão difícil, aqui está complicado, e eu não consigo dizer, eu fico, não, está certo, vamos lutar, vamos guerrear, mas eu já estou enxergando, Deus está agindo, porque nós estamos fazendo a nossa parte, e eu não estou preocupado com quem não está fazendo, porque vai fazer logo, porque agindo Deus, quem impedirá? Eu quero declarar isso contigo, mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te falar uma coisa aqui, entenda, Deus está agindo. Você vai me dizer assim de repente, pastor, eu não estou vendo, eu tenho orado, jejuado, clamado, e está truncada a coisa. Deus está agindo, Deus está agindo. Ah, pastor, aquele negócio lá está tão difícil, aquele negócio, será que eu vou conseguir vencer aquela situação, aquele emaranhado que eu entrei? Deus está agindo. Aquela alma lá está tão difícil, ela não se rende, Deus está agindo, eu creio que Ele está agindo, nós estamos fazendo a nossa parte, Ele vai fazer a dele, não tenha medo de declarar, não tenha medo de avançar, meu querido, não tenha medo de marchar, o Senhor nos chamou esta noite aqui para dizer, eu estou agindo, e ninguém vai impedir, pode se levantar o que se levantar, pode Satanás criar os seus métodos, Deus está agindo. Eu creio e eu tenho a plena convicção de que eu e você experimentaremos e veremos coisas tremendas nesses dias. Por quê? Porque eu sou quem? Porque eu sou alguém? Não, porque Deus resolveu de agir, porque alguém resolveu de se humilhar, porque alguém está jejuando, porque alguém está orando, porque alguém está profetizando. Ele resolveu e vai estar e vai agir muito mais além, meus irmãos, para que haja mudança, para que haja melhoria, para que haja uma boa construção. É necessário ajeitar alguns terrenos, e algumas coisas às vezes precisam ser derribadas, algumas bases precisam ser sacudidas. Vai se levantar, e já está se levantando ações espirituais, meu Deus, mas eu vim a terça-feira passada de viagem com o Leonel, e eu ouvindo, e alguns irmãos me passando algumas situações, e o Senhor me disse bem claro em minha mente, isso vai ser necessário, haverá ações em outro mundo, que não é o nosso, eu não quero dar nomes aqui, haverá ações em outro mundo que não é o nosso, regido por Deus, e eles atrairão pessoas, e essas pessoas estarão lá, mas pela atração, e Satanás vai tomar conta dessas vidas, e elas virão aqui para ser libertas. Eu tenho plena convicção disso. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Eu creio na ação de Deus. Você crê? Você concorda? Eu creio, e Deus está agindo. Não te preocupa, te apavora. A guerra é renhida, a guerra é para nós. Deus nos chamou para a guerra. Paulo disse assim: ninguém se habilita na guerra se não for para agradar o capitão.